Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula de neuropsicanálise. Essa ciência muitíssimo interessante que combina conceitos fundamentais da psicanálise com as descobertas da neurociência. A neuropsicanálise é uma ciência jovem que vem sendo desenvolvida desde os anos 1990 e que chega até os nossos dias com muitas contribuições interessantíssimas. Vamos então para os nossos slides compreender um pouco mais dessa ciência tão interessante. E vamos falar inicialmente sobre os sonhos e a neurociência. Freud via o sonho como uma via régia, uma via real, uma estrada real para o inconsciente. Uma formação psíquica onde desejos inconscientes reprimidos em nosso estado acordado ou estado de vigília encontram expressão. E também Freud define que no processo do sonho existem dois conteúdos. O primeiro é o conteúdo manifesto, que é aquilo que a gente lembra quando a gente acorda, o resultado do trabalho do sonho, que tem lá elementos como condensação, deslocamento, simbolização. E também temos o conteúdo latente, o conteúdo inconsciente, que revela os verdadeiros desejos e também os conflitos. Então, o manifesto é aquilo que nós nos lembramos e o latente é aquilo que significa aquilo que nós lembramos, que é o trabalho do analista. O psicanalista vai buscar junto ao seu cliente a significação, os elementos, o que aquele sonho de fato revela, o que ele quer dizer a respeito, seja do desejo reprimido, um pouco mais, contribuições um pouco mais tardias, vão dizer também que são restos do dia, ou experiências, ou qualquer outra situação que abale um pouco o psiquismo e possa trazer algum tipo de conflito. Para detalhes, maiores detalhes sobre a questão dos sonhos, lembre-se de olhar aqui no nosso canal, existe uma aula só sobre a interpretação dos sonhos, lá na nossa playlist de aulas complementares, você pode acessar lá e ter mais informações. Qual é a contribuição agora da neurociência? Descobertas sobre o chamado famoso sono REM, que ocorre na maioria dos sonhos vívidos. Esse sono REM ocorre 4, 5 vezes, tem uma curta duração de 15 a 25 minutos aproximadamente, e que é esse trabalho do sono profundo, onde todo o conteúdo do sonho é elaborado, sonhos muito vívidos, é esse tipo de sono que ocorre ali, os sonhos mais significativos, sonhos vívidos, é o que interessa de fato a análise. Então, essas descobertas mostram intensa ativação em áreas límbicas. Áreas límbicas pertencem, obviamente, ao sistema límbico lá do cérebro, especialmente nessas estruturas aí, amígdala e hipocampo, associadas respectivamente às emoções e à memória. O córtex pré-frontal, ligado ao controle racional, fica relativamente inibido durante o sono REM, o que explica a lógica peculiar e muitas vezes ilógica dos sonhos. Por que os sonhos, então, eles parecem muitas vezes fantasiosos, espetaculares, coisas que não deveriam, ou pessoas ou situações que não deveriam estar acontecendo, elas ganham vida, ganham forma e elas acontecem neste sonho, ao ponto de muitas vezes a pessoa ficar incomodada ou então ficar entusiasmada, mas entender que, puxa, que pena que aquilo não era real. Porque no mundo da vida, no mundo da vigília, no mundo acordado, aquilo é impossível, aquilo não se realiza, aquilo não tem um lugar. Então, por que isso ocorre lá no sonho? Porque, segundo a neurociência, nossa estrutura cerebral chamada córtex pré-frontal fica relativamente inibido, ou seja, aquilo que é lógico, controle racional, está inibido durante o sonho, por isso o sonho fica extremamente criativo e acaba gerando situações, pintando cenários em que não há uma relação com a realidade, acabam se tornando em algum momento até contra-intuitivos. A visão da neuropsicanálise a respeito do sonho. Para o autor Mark Solms, um dos fundadores, como já vimos na primeira aula, fundadores aqui da neuropsicanálise, os sonhos não são meramente descargas aleatórias, não são assim cenas montadas a esmo que não guardam nenhuma significação. Não são então descargas aleatórias de neurônios, como dizia o autor Robson, mas
experiências motivadas, ligadas aos sistemas motivacionais básicos do cérebro. Lembra que nós estudamos os 7 sistemas motivacionais do cérebro? Para você recordar, basta chegar de novo ali na nossa aula de número 1 de neuropsicanálise. Os sonhos estariam vinculados a desejos, necessidades e emoções primárias, que são organizadas nos sistemas afetivos como busca, medo, raiva, cuidado, desejo sexual, entre outras coisas, dentro daqueles 7. Então veja que na neuropsicanálise os sonhos eles estão vinculados sim também ao desejo, como diz naturalmente a psicanálise, só que agora se organiza também de acordo com os sistemas motivacionais mais básicos, ou seja, existe agora toda uma correlação muito mais profunda, também se relaciona às emoções primárias, que a gente lembra para você aqui, que é a alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o nojo, pelo menos para a grande maioria dos autores, tema lá do filme extremamente interessante chamado Divertidamente, que nós recomendamos que você veja esta obra. O cérebro sonha não apenas para processar informações, agora veja a contribuição da neuropsicanálise, mas para simular cenários afetivos, trabalhando conteúdos emocionais inconscientes. Algo que a psicanálise já deu esta entrada, já abriu este caminho, agora a neuropsicanálise vem trazendo, ancorada nos seus sistemas motivacionais básicos, vem trazendo essa contribuição que agora o sonho procura simular um cenário afetivo que eu gostaria que se realizasse na realidade. Pense então agora como se fosse um projeto. Quando você vai fazer um projeto, vai montar uma ideia, você vai montar ali o seu cronograma, os seus gastos, está montando todo um cenário. Você está montando um campo de possibilidades de como realizar, que passos a tomar. O sonho faria um trabalho similar a isso, preparando um cenário ou trabalhando um cenário, montando um cenário para nos chamar a atenção, como se fosse hipotético, como se fosse realmente a realização de um desejo. Às vezes ele é extremamente conflitivo, que pode se tornar em alguns casos pesadelos, mas que de certa forma tenta preparar o nosso psiquismo para uma situação que para nós pode remeter a um desejo recalcado, reprimido, ou mesmo simplesmente uma situação conflitiva que me trouxe algum descontentamento, um desprazer, entre outras situações, entre outras possibilidades. Então é muito interessante essa contribuição que vai dizer que o nosso sonho é uma simulação de um cenário afetivo. Os sonhos, a função deles, segundo então agora a neuropsicanálise. Qual é a função, para além dessa que nós estamos olhando aqui, de simular esse cenário afetivo? Processamento emocional, reorganização de experiências afetivas e também de traumas. Olha que interessante isso. Reorganização é como se fosse buscar então agora colocar as coisas em seus devidos lugares, como se fosse para tentar fazer uma resolução. Manutenção da homeostase psíquica. Lembra da homeostase da primeira aula? Desse equilíbrio que tende à normalidade, a dar o suporte. Regulação de tensões internas semelhantes à função terapêutica, por exemplo, da associação livre. Quando nós fazemos a associação livre, é a tentativa do nosso psiquismo para organizar as ideias e trazer a lógica ao caos. Integração, memória, afeto, é ligação entre traços mnemônicos ou traços de memória e vivências emocionais, transformando experiências em narrativas. Olha, agora então eu consigo verbalizar, agora eu consigo trazer uma história. Expressão, obviamente, do inconsciente, nada mais psicanalítico do que isso. Os sonhos continuam sendo, em última instância, uma expressão dos desejos inconscientes, aqueles que eu não consigo simbolizar, talvez não consiga nomear, como, por exemplo, fala Jacques Lacan quando vai falar da questão do registro do real. Mas agora fundamentada também em circuitos cerebrais observáveis. Isso é muito interessante também, porque agora esses circuitos estimulados, eles podem trazer
até alguns elementos que sejam visíveis num exame de imagem dessa estimulação cerebral. Tal área está mais ativa, ou seja, existem agora, além de toda a questão interpretativa, das representações, simbolizações, agora eu posso também começar a trabalhar, compreender um pouco mais onde as emoções todas estão perpassando em todo o nosso sistema cerebral. Outro tema importante também que nós vamos tratar aqui é a questão do trauma e memória, uma perspectiva neuropsicanalítica. Nós temos ali, por exemplo, na nossa representação gráfica aqui, a memória normal, parece que está tudo bonitinho ali, temos a narrativa, ou seja, uma integração de emoção e linguagem, e do outro lado a memória traumática, fragmentada, memória sensorial e emocional. Pergunta a você que está nos assistindo aqui, cara aluno, como é que está o seu cérebro? Ele está todo organizadinho, memória normal, ou está ali com raios, está ali com aquela espiral, com uma estrelinha, tudo assim meio desorganizado, bagunçado, de repente a gente fica exposto a alguma questão conflitiva, uma questão de afeto, e parece que bagunça tudo, mas ainda o cérebro aí traz aqueles gatilhos emocionais e pode ser que gere ali um caos na cabeça da gente, a dúvida. Em algumas vezes vai surgir ali uma crise de ansiedade, síndrome do pânico, inquietação, quem sabe até alguns sintomas psicossomáticos. Vamos ver um pouco mais desta conceituação bastante interessante. Trauma e memória. Na neuropsicanálise, o trauma é visto como uma falha na simbolização de experiências excessivas, experiências que estão para além do planejado, para além do normal para a pessoa, que permanecem registradas em forma de memória emocional fragmentada. A clínica tem como tarefa favorecer a integração memória, afeto, linguagem, ajudando o sujeito a reconquistar a continuidade psíquica. Então veja que interessante essa conceituação. Segundo a neuropsicanálise, então o trauma é visto, entendido como uma falha na organização, nesta nossa simbolização de experiências que foi ao excesso do que a gente tinha capacidade de suportar psiquicamente. E é claro que isso depende da idade que a gente tem, do contexto social do qual estamos inseridos, da intensidade da experiência a qual somos submetidos. Tem muitas variáveis que estão aí. Quando a gente fala assim, a falha na simbolização de experiência excessiva, se é uma criança, ela não tem maturidade suficiente para conseguir simbolizar tudo aquilo que está acontecendo com ela. Se ela é exposta a alguma situação de conflito, de violência ou mesmo de algum tipo de abuso, a criança ela não tem todo o suporte emocional para conseguir simbolizar aquilo. Então o trauma se instala. Agora, indivíduos adultos também passam por traumas, obviamente, e esse trauma ele vem então acometer uma pessoa e ela não tem todo o aparato emocional, psíquico para lidar com aquela situação e pode então entregar esta falha na simbolização, nessa falha da organização da experiência, de encaixar aquela experiência e compreender que ela é só uma experiência, com todas as aspas aqui, e não é uma sentença, que às vezes a pessoa fica de fato como que diante de uma sentença, como se a experiência traumática que a acomete fosse algo limitante para uma vida toda. E claro que existem traumas, especialmente de ordens fisiológicas, ordens físicas, orgânicas, que de fato podem entregar uma nova forma de vida, de viver, mas isso não quer dizer que ela não consiga tentar organizar, simbolizar isso e lidar com esta questão. É nessa hora que a figura do terapeuta ela é muito importante e deve sim ser utilizada. Trauma segundo a psicanálise. Para Freud, o trauma envolve um excesso de excitação que o aparelho psíquico não consegue elaborar. Muito semelhante ao que traz aqui na neuropsicanálise, que fala que esta falha na simbolização, agora para Freud, é algo que o cérebro não consegue elaborar. De outras palavras, não consegue produzir representações ou simbolização da experiência. Esse excesso
leva à fixação de memória ou fixação mnêmica, a repetição compulsiva, ou seja, recordações, sonhos traumáticos, sintomas. Então, cada vez que a pessoa que tem um trauma, ela está exposta a uma situação que acione esse trauma, não precisa ser a mesma experiência, mas na percepção dela faz lembrar, então ela repete os sintomas, ela repete as sensações e a repetição faz parte do processo traumático. Por exemplo, uma pessoa que foi, sei lá, mordida por um cachorro. Não quer dizer que todos os cachorros do mundo inteiro são potenciais agressores dela, mas ela vai ficar sempre com aquilo. Foi mordida pelo cachorro quando criança, depois teve que passar por situações de cuidados, toma injeção, faz isso, quem sabe deu até ponto na mão. E aí toda vez que ela vai ver um cachorro, agora ela fica ansiosa, dá um medo. Ou seja, aquele cachorro ali pode ser mansinho, mas ele remete à figura daquele outro cachorrinho lá, ou aquele que a mordeu, aquele cachorro que a mordeu. Então, veja, então, o trauma faz esse processo de repetição, trazendo para ela essa insegurança, esse medo, essa hiperexcitação que traz ansiedade e outros sintomas emocionais, psíquicos. O traumático se caracteriza por irrupção de conteúdos não simbolizados, difíceis de integrar ao psiquismo. Então, aqui também concorda com o que nós vimos aqui no primeiro parágrafo, que a tarefa da clínica é favorecer a integração memória, afeto, linguagem, e aqui na definição da psicanálise é tentar integrar aquilo que passou por uma irrupção desses conteúdos não simbolizados. Então existe uma correlação bastante óbvia, ainda que na neuropsicanálise a gente já tem aqui uma tríade falando sobre memória, afeto e linguagem. Aquilo que eu guardo, o que eu sinto com aquilo que eu guardo e como eu simbolizo isso na fala, como eu expresso, como eu coloco esse conteúdo para fora. Neurociência da memória traumática. Vamos dar uma olhada nesse conceito também aqui. Estudos mostram que o trauma afeta circuitos ligados à amígdala. A amígdala é uma estrutura bem pequenininha que fica localizada no sistema límbico, aqui no nosso cérebro. E a amígdala ela é responsável por essa gestão, pelo controle das emoções. E ao hipocampo, que é a memória declarativa. O hipocampo, então, ele tem essa questão de guardar esta memória de curto prazo, e também ao córtex pré-frontal, regulação e simbolização. Então, na neurociência, os estudos mais avançados mostram que o trauma afeta esse circuito, como a gente já tinha olhado isso lá nos sonhos, lembra? Da questão da amígdala, do hipocampo, então emoção mais memória, e agora o córtex também que entra aqui como fator de regulação ou estrutura de regulação e simbolização racional. Então eu tenho aqui emoção, memória e razão, e o trauma afeta todo esse circuito. Por isso que às vezes a pessoa que passou por um trauma, ela não racionaliza igual alguém que não passou por um trauma. Então a pessoa que não passou pelo trauma, ela fala assim, mas como você pode sofrer por isso? Como assim? Não faz sentido, isso aconteceu lá 30 anos atrás, então isso não tem nada mais a ver, isso não existe. Ou seja, quem não passou pelo trauma tem o seu córtex pré-frontal trazendo certa racionalidade. Agora, quem passou pelo trauma tem afetado esse circuito, então ele não pensa com a mesma racionalidade do que aquele que nunca passou. Então essa é uma dica importantíssima para todos nós como seres humanos, não só como analistas ou psicólogos ou terapeutas em geral. Nunca termos um olhar julgador a partir do nosso princípio, da nossa experiência, nunca temos um olhar julgador. É aquele que passou por uma experiência com trauma, porque está com as suas estruturas afetadas, não racionaliza como uma pessoa não traumatizada. A amígdala hiperativa faz com que as memórias traumáticas tenham carga afetiva intensa. Olha, mais uma questão que não é só da força da vontade ou então do desânimo da pessoa. Existe uma estrutura cerebral afetada, claro que existe.
E a terapia, depois a gente vai aprender que a terapia toda ela vai trazendo a homeostase, vai trazer o equilíbrio novamente, o correto funcionamento de todas essas estruturas, ainda que por algum momento, por algum tempo, possa se fazer uso de algum psicofármaco. Então, veja, a amígdala também ela está nessa afetação, por isso que as memórias, elas não são só memórias, elas são experiências emocionais. E às vezes, dependendo da experiência, bastante intensa. E por último aqui nós temos o hipocampo. E o hipocampo que fica prejudicado pelo estresse pode falhar em contextualizar o evento, levando a fragmentos de memória soltos e até intrusivos. Veja então que o hipocampo também afetado, também pode falhar quando trouxer aquela memória, fazendo até, quem sabe, processos de anacronismo. Imaginar que a experiência que ocorreu há anos atrás, em outras épocas, é a mesma coisa nos dias atuais. É tentar trazer a memória daquele tempo como se fosse algo que está acontecendo no meu aqui e agora. Então eu tenho agora, além das questões da razão, lá do córtex pré-frontal, da emoção, da amígdala, agora também uma afetação na memória, que pode florear, pode trazer aquela memória até, quem sabe, acrescida de detalhes que à época não simplesmente não existiram, pode suprimir coisas e hiperfocar só em um ou outro evento vivido na época que gerou esse trauma. Então veja só a amplitude, segundo a neurociência, da afetação do aparelho psíquico, ou muito mais do que isso, de toda uma estrutura física cerebral. Assim, a memória traumática tende a ser não narrativa, fragmentada, sensorial, emocional. Riquíssimo esses temas, porque mostra que aquilo que a psicanálise, quando não se tinha nem de longe toda a informação que a neurociência tem trabalhado já há 30 anos, ou mais, né? Muito mais do que isso, 30 anos só a neuropsicanálise. Né? A neurociência é muito mais antiga que a neuropsicanálise. Só vem de certa forma, trazer muito fundamentação científica para aquilo que a psicanálise já vinha preconizando em seus conceitos fundamentais. A neuropsicanálise ela vai trabalhar essa integração trauma-memória. O trauma é entendido, então, como um colapso na capacidade do cérebro ou do psiquismo em transformar excitação em representação. Então, agora eu tenho toda uma emoção, quem sabe ela está bastante fragmentada, toda comprometida. E agora o trabalho é representar isso. As memórias traumáticas ficam presas em sistemas emocionais primários, como a gente já falou anteriormente. Medo, raiva, alegria, tristeza, pânico, como também é um outro pressuposto de emoção primária, e até mais do que isso nos sistemas motivacionais, como quer a neuropsicanálise. Então as memórias ficam presas em vez de serem integradas ao circuito narrativo consciente. Veja só esse transporte importante, aquilo que está preso, que está acendendo e excitando esses sistemas motivacionais primários ou básicos. O trabalho agora é integrar num circuito consciente. Vamos falar a respeito disso e vamos, através da fala, através da associação livre, através da fala agora que não teme falar, não teme revisitar aquela memória ou aquela emoção, para que agora possamos simbolizar isso, integrar isso no nosso consciente. Isso explica, por exemplo, os flashbacks, pesadelos e sintomas pós-traumáticos. A experiência retorna não como lembrança elaborada, mas como vivência afetiva. Qual o trabalho, então? Tornar aquilo uma lembrança elaborada. É como se colocássemos um ponto final nesta inflamação, aspas, para que a gente consiga fazer esse trabalho de racionalização. É uma elaboração
racional, porque agora vamos ter o nosso córtex pré-frontal em ação. Também é dar voz à emoção e fazer a modulação dessa emoção, ao mesmo tempo que se encaixa um registro de memória completamente pacificado. Obviamente que a memória estará lá, não se nega o fato traumatizante. O que se trabalha agora é a representação do trauma. Será que um trauma que eu sofri em alguma época da vida ele precisa ainda estar doendo até os dias de hoje? Se foi algo que eu vivi, se foi algo que eu provoquei, por que este trauma ainda está aí? Enquanto não se faz um trabalho de análise desta integração, este trauma continua vigente, vívido, como se tivesse acontecido há poucos instantes atrás. Função terapêutica. O trabalho clínico busca transformar memórias traumáticas não representadas em narrativas simbolizadas, como já falamos aqui, articulando agora emoção e linguagem. É um belíssimo trabalho, um trabalho de psicanálise, mas que encontra também na neuropsicanálise esse desenvolvimento. Nesse processo, o analista atua como testemunha e corregulador, ajudando o paciente a metabolizar. Veja que interessante isso, metabolizar afetos que antes estavam desligados da simbolização. E metabolizar afetos também nos remete ao postulado de Bion, o autor, grande autor da psicanálise, que também dizia que era necessário pensar as nossas emoções, digerir as nossas emoções, e a neuropsicanálise traz o conceito de metabolizar afetos, emoções, sentimentos que antes estavam desligados de simbolização. É como se a gente não pensasse a emoção, deixasse que ela fluísse, e muitas vezes nesta fluidez descontrolada, se manifestando sintomas mais complexos, como síndrome do pânico, ansiedade generalizada, em outros casos até uma depressão. Em termos neuropsicanalíticos, trata-se de reativar a capacidade do córtex pré-frontal de integrar as experiências emocionais da amígdala e hipocampo, fechando todo esse circuito muito interessante agora com este olhar da neuropsicanálise que busca mostrar a nós onde estão localizadas essa tríade que permite a gente ou elaborar ou pode bloquear a elaboração do trauma. Então, vamos olhar para as emoções, elas estão ali sendo geridas na amígdala. Vamos ativar esta memória através de um trabalho de análise desse resgate de memória que está lá no hipocampo. E também agora vamos trazer esta representação. Vamos pensar as emoções, vamos digerir essa emoção, vamos, em outras palavras aqui na neuropsicanálise, metabolizar estas emoções, esses sentimentos ou especialmente o trauma. Indo agora para o nosso último conceito, vamos compreender a neuroplasticidade ou a plasticidade neural e o processo terapêutico. Na visão neuropsicanalítica, a cura pela palavra corresponde a mudanças reais no cérebro. A plasticidade neural é o correlato biológico da transformação psíquica. Esta é uma descoberta muito interessante, porque não é só a questão de a gente fazer um trabalho emocional. Aqui também tem um aspecto biológico, dessa neurobiologia. Existe um trabalho de uma mudança real no cérebro. Plasticidade neural ou neuroplasticidade, também muito conhecido desta forma, vai passar por uma transformação neuronal. Algo vai ocorrer na troca química, nas sinapses, com os neurotransmissores, serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina, entre tantos outros, que ficam muito afetados, por isso que existem os remédios chamados moduladores de humor. Você tem lá inibidores da recaptação seletiva e tem outros de serotonina, de dopamina, você tem os imal, tem tricíclico, tem de tudo quanto é jeito, remédio para todo fim, para tentar regular essa química cerebral. Então a neuropsicanálise diz que o trabalho de cura fará também, muitas vezes é claro, em conjunto com os remédios, diga-se
que a psicanálise não nega de forma alguma a intervenção medicamentosa como necessária em muitos casos. Então, existe um trabalho aqui em conjunto para casos mais complexos de fazer essa questão funcionar, dessa neuroplasticidade, para que o cérebro comece a funcionar direito, ou seja, a funcionar dentro, para atender as expectativas, sonhos, desejos, a vida boa do nosso cliente. O processo terapêutico não apenas modifica representações inconscientes, como estávamos falando, mas também reorganiza circuitos neurais, fortalecendo a capacidade do sujeito de simbolizar, regular afetos e construir novas formas de relação com o mundo. Veja que existe sim, nós somos, temos um corpo, existe um corpo aí que tem um monte, milhões, bilhões, trilhões de células no nosso corpo que atuam para a manutenção da vida, por isso que nós temos instintos, por isso que nós temos vontades, desejos. O ser humano é assim, extremamente complexo. Então é claro que uma coisa sempre afeta a outra. Se nós estamos tendo uma vida cotidiana dentro de alguma normalidade que nós compreendamos, de repente vem uma notícia ruim, um diagnóstico médico desfavorável e pode gerar uma tristeza, um medo, um incômodo. Ou então a gente está ali vivendo nossa vida, de repente vem uma super notícia boa, aí vem a euforia, a empolgação, e tudo isso é um trabalho emocional que vai modificando, obviamente, o cérebro. Quando tem um trauma, a mesma coisa. Quando tem um vício, a mesma coisa. Quando tem momentos muito prazerosos também, tudo produz essa modificação, não só da nossa forma de perceber e ver as coisas, nossos sentimentos e emoções, mas também uma questão química no cérebro. Isso é importante também a gente entender. Por isso que muitas vezes vai ser necessária uma intervenção psiquiátrica para dar essa ajuda, esse suporte de regulação ou modulação química ou dos nossos neurotransmissores, dos hormônios cerebrais, porque eles estão afetados, seja por uma questão genética, ou seja, por uma questão de experiência vivida. Plasticidade neural, o conceito neurocientífico. O cérebro não é fixo, como estamos dizendo aqui há pouco. Suas conexões se modificam ao longo da vida em resposta à experiência. 2 níveis principais: plasticidade sináptica, fortalecimento ou enfraquecimento de conexões entre neurônios. Então, a comunicação entre um neurônio e o outro chama-se sinapse e é feita pelos hormônios cerebrais, serotonina, dopamina e todos os demais. Plasticidade estrutural, formação de novos circuitos, reorganização de áreas cerebrais. Existem casos de pessoas que passaram por acidentes, que tiveram perda de massa encefálica ou sofreram algum tipo de acidente vascular cerebral, chamado AVC, ou quem sabe até outras patologias, outras doenças que produziram deficiência ou geraram algum tipo de incapacidade cerebral. Em muitos casos observáveis, foi-se trabalhado terapeuticamente, não com a psicanálise ou com as terapias em geral, mas também com elas, não só com elas, mas também com elas e junto com outras terapias. O cérebro aprendeu novos circuitos, novos caminhos para dar conta do funcionamento do corpo e até de novos circuitos lógicos. Essa está intimamente ligada à aprendizagem, memória, adaptação emocional e recuperação pós-trauma. Freud e a ideia precursora. Freud já havia sugerido nesta obra, Projeto por uma Psicologia Científica, que, olha só a data, 1895, 5 anos antes do lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, considerado como o marco principal da fundação da psicanálise propriamente dita. Ele diz que a experiência modifica os caminhos de excitação do sistema nervoso. Olha só de que forma pioneira, Freud, mesmo não tendo os recursos que estão disponíveis aqui no século XXI, ele já dava essa indicação. Genial essa ideia e essa direção que Freud já lançava ali no final do século XIX.
Embora rudimentar, essa ideia antecipava a noção de plasticidade como base material do inconsciente dinâmico. Brilhante, uma ideia brilhante que se comprova hoje através dos conceitos, das contribuições, das descobertas, seja da neurociência e de toda essa acomodação da neurociência com a psicanálise chamada neuropsicanálise. A plasticidade e o processo terapêutico, chamado aqui neuropsicanálise. A escuta analítica, a associação livre, a elaboração simbólica promovem novas conexões entre afetos e representações. Experiências repetitivas no setting analítico ou no setting terapêutico, como, por exemplo, transferências, interpretação, simbolização, reforçam circuitos de integração entre sistemas emocionais, os subcorticais, e o córtex pré-frontal, funções superiores, funções de elaboração, de racionalização. E a terapia, veja a sacada agora, pode reduzir o domínio de padrões traumáticos compulsivos, abrindo espaço para novas formas de viver e desejar. Olha só que interessante. Então, a terapia ela produz essa modificação, essa transformação nos circuitos e na forma de funcionamento psíquico. Mecanismos-chave para da transformação clínica. Reassociação afetiva, ou seja, afetos ligados a traumas podem ser reintegrados a narrativas conscientes, modificando esta memória emocional. Veja, não é memória do fato ocorrido, a memória do fato ocorrido está lá, mas é a memória da emoção em relação ao fato ocorrido. E essa memória em relação ao fato ocorrido é a que o traumatizado, a pessoa que vive o trauma, tem de forma repetida. Neurogênese e reorganização, outro conceito, outro mecanismo. Experiências emocionais intensas, como no vínculo transferencial, que pode ocorrer na clínica, na vida, em todo lugar, estimulam mudanças estruturais. Isso é fato também. Quando a gente está na presença de alguém que é agradável para a gente, nós temos um conforto emocional. Quando é o contrário, nós temos um desconforto emocional. Regulação emocional. A prática clínica fortalece circuitos entre amígdala, hipocampo e córtex pré-frontal, favorecendo a maior estabilidade psíquica. Veja então essas três estruturas cerebrais como são vitais e importantes. Amígdala, emoção, hipocampo, memória e o córtex pré-frontal, todo o trabalho de elaboração e racionalização. Ampliação da simbolização. A linguagem no espaço analítico atua como ferramenta que promove plasticidade, conectando emoção e pensamento. Existe uma riqueza muito grande aqui. Pessoas, por exemplo, que não são de falar, que não conseguem verbalizar, que têm aquela resistência e vão dizer em alguns casos, olha, eu não gosto de falar das minhas emoções, ninguém vai entender, eu sou fechado, eu não gosto de falar de mim sobre os outros, e vai guardando aquilo dentro dela, ela não fala, então ela não consegue simbolizar isso, ela não consegue fazer representação, está tudo ali num caos, num caldeirão que está a qualquer momento pode estar prestes a explodir. Por isso que muitas pessoas que parecem ou aparentam ser muito calmas, de repente, quando extravasa, assusta todo mundo. Outras pessoas que são extremamente agitadas, falam tudo menos daquilo que realmente precisam ou gostariam de falar. Então, o processo terapêutico, ela amplia essa simbolização para que ela possa dizer e contar no setting terapêutico, no setting analítico, o que realmente acontece com ela, quais são seus desejos reprimidos, quais são seus conflitos, o que ela não consegue dizer para ninguém, que vai ali retendo, e quando ela não trabalha, não faz esse trabalho de associação, não tem essa linguagem nesse espaço analítico, ela não consegue integrar a experiência, não consegue fazer essa integração, trauma, emoção, memória e tudo mais, né? Então, é importantíssimo o trabalho da fala, porque a fala, essa representação através da linguagem vai trazer a homeostase, vai trazer esse equilíbrio emocional.
Caros alunos, o Freud foi um neurologista, antes de mais nada, alguém muito interessado em descobrir o funcionamento do cérebro, onde se localizavam as coisas, e essa inquietude de Freud, nós vemos muitas respostas que ele buscava sendo ofertadas pela neurociência, e a neuropsicanálise vem fazer esse trabalho de agregar essas duas ciências tão ricas, tão importantes. Freud, como um neurologista, impulsionado por esta vontade de descobrir, deixo claro em muitos textos, em muitos trabalhos, até na sua metapsicologia. Olha como Freud trabalhou a questão da metapsicologia. Ele pensou nas duas tópicas, ele trabalhou a primeira tópica do inconsciente, do pré-consciente, do consciente, trabalhou uma segunda tópica, id, ego, superego. Veja, são tópicas. Tópicas vêm de topos, de lugar. E ele desenvolve esses lugares psíquicos, ele trabalha com as suas questões tópicas, ou seja, onde estão esses lugares, essas instâncias, no aspecto dinâmico, como os conflitos e as forças psíquicas, como que cada uma dessas estruturas, instâncias psíquicas interagem, e como elas se dão no aspecto econômico, como quanto de energia ou de libido eu dedico para cada uma dessas instâncias psíquicas, e essa energia toda movimenta o aparelho psíquico. Veja que é uma conversa de neurociência, de entender onde estão. Freud não teve toda a sua instrumentação à época para poder desenvolver, e, poxa, isso aqui é amígdala, hipocampo, córtex pré-frontal, não tinha. Claro que já se fazia dissecação de cérebros, especialmente de animais e tudo mais, e até de seres humanos também, nos trabalhos de autópsia. Agora, não era como se tem na atualidade tanta pesquisa avançada, mas Freud já deu todo o caminho, já tinha dado todo esse caminho. Portanto, vamos conhecer cada dia mais, tanto da psicanálise quanto da neurociência, e também, obviamente, da neuropsicanálise. Vamos ficar por aqui com essa nossa aula complementar. Fique atento às próximas aulas também. Inscreva-se caso não esteja ainda aqui no nosso canal do Espaço Bela Vita. Clica lá no sininho para você também ficar atento quando sair novos vídeos. Toda semana tem vídeo novo. E também compartilhe. Deixe aí o seu comentário também a respeito do que você aprendeu na aula de hoje. Um grande abraço e até breve.